Olá! O leite materno contém as proteínas, vitaminas, gorduras, água e outras substâncias para alimentar o bebê, protegê-lo contra doenças e favorecer o desenvolvimento emocional da criança. Todos os anos, os bancos de leite pedem doações para melhorar os estoques que ficam muito baixos nesta época. São Paulo ganhou uma lei que institui a Semana Estadual de Doação do Leite Humano. Este é o tema do programa Agora é Lei de hoje com os nossos convidados. Dr. Moisés Chensinski, do Departamento de Aleitamento Materno da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Doutora Andréa Penha Espínola, ela é coordenadora do Centro de Referência de Bancos de Leite do Estado de São Paulo. O neonatologista, Dr. Agenor de Freitas Luiz Júnior, do Banco de Leite Humano do Hospital e Maternidade Vila Nova Cachoeirinha. Pela internet, nós temos a pedagoga Simone de Carvalho, ela é criadora do Grupo de Apoio Materno Solidário, e também aqui no estúdio o deputado Welson Gasparini, do PSDB, que é o autor desta lei. Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui neste programa Agora é Lei. O Hospital Geral de Pedreira, na zona sul da capital, está com carência de doadoras de leite materno. Os estoques, que em geral já são baixos, caem ainda mais nos meses de inverno. Ainda que toda mulher que dê à luz produza leite, não significa que ela irá amamentar. Diversos fatores, principalmente problemas psicológicos, podem impedir a saída do líquido. Quando isso acontece e o nascimento é prematuro, o hospital precisa recorrer a doadoras. É um procedimento super simples. Na verdade, a gente só faz depois que a gente pode amamentar, ou mesmo antes, quando a mama estiver bem cheia, a gente pode fazer a ordenha do leite de maneira bem tranquila. O Hospital Pedreira, a exemplo de boa parte dos outros 56 bancos de leite do estado, tem carência de doadoras. Atualmente, o estoque de leite materno do hospital é de apenas 12 litros, bem pouco. Eles têm fracionado este leite e usando 1 litro por dia. O ideal seria 3, mas eles não recebem isso nem por semana. A unidade hospitalar mantém atualmente 12 crianças em UTI e mais 23 em cuidados intermediários que precisam deste leite. No inverno e em épocas de feriados, as doações são reduzidas, explica a nutricionista Bruna. O que acontece? Como precisa ficar com as mamas expostas para poder fazer a ordenha, cabelo preso, não é agradável você ficar sem blusa, num ambiente onde não tem a passagem de ninguém, então você ficar ordenhando esse leite. Então, ninguém tira leite, óbvio, a doação diminui e a demanda continua a mesma. Além da captação, tratamento e doação de leite, o hospital oferece suporte multiprofissionais para mães, bebês e doadoras. Todas as mães que estão amamentando, mães saudáveis, que estão amamentando os seus bebês, depois que elas amamentam seus bebês, mesmo assim elas têm as mamas muito cheias e continuam vazando leite. Elas podem entrar em contato com um banco de leite, porque provavelmente ela vai ser uma possível doadora. Para doar o leite materno, basta procurar o banco de leite humano mais perto ou ligar para o Disque Saúde no 136. Para doações ao banco de leite humano do Hospital de Pedreira, é só ligar para 11 5613 5900, ramal 4937. O melhor da doação de leite é porque você pode, justamente em vida, num momento tão feliz da nossa vida, a gente pode fazer essa doação de maneira bem mais tranquila. Doutora Agenor, quero começar com o senhor falando sobre essa questão da escassez, né, do leite materno doado. Aqui o nosso tema é a Semana Estadual de Doação do Leite Humano. O que acontece que os estoques baixam nessa época? Bom, a doação sempre é pequena para a necessidade que a gente necessita nas UTIs. Por quê? Por exemplo, no meu hospital eu precisaria de 360 litros por mês de leite. Eu consigo captar com as mães dos bebês, mais doadores externos, em torno de 60 a 70 litros por mês. Então, sempre há um déficit de doação. E os períodos que as doações externas reduzem, piora ainda mais nossos estoques. Por isso, há essa baixa de produção. Então, nesses casos, a gente precisa usar o leite materno, principalmente os bebês menores, e os bebês um pouco maiores, a gente acaba usando as fórmulas, o que não é ideal para o desenvolvimento desses bebês. Agora, tem números aqui lá do Hospital Vila Nova Cachoeirinha. Sim. Em 2012 foram 25 beneficiados,
440 em 2013, 449 em 2014, 668 em 2015, agora até julho de 2016, 424. Os números são bem crescentes, né? São crescentes, porque nós tivemos, a partir de outubro de 2012, nós tivemos o aporte do SAMU ajudando a captação externa. Anteriormente, a gente só usava a captação interna da maternidade. Então, a doação do SAMU ajudou demais nosso aumento de produção de leite. Ainda a gente estamos num crescente de captação, né? E nós montamos um esquema bastante interessante, em termos que a gente entra em contato com a mãe entra em contato com a gente. Normalmente nós solicitamos o e-mail da mãe, que a maior parte tem, e nós enviamos para a mãe uma cartilha de orientação, que nós temos aqui disponível, e a ficha de inscrição. E orientamos a mãe que ela pode começar a ser doadora, ela deveria retirar um volume, normalmente num frasco dela, inicial, em que a gente orienta como tira, e quando a gente vai buscar o leite, a gente leva um kit de doação. Nosso kit de doação tem máscaras, tem touca, etiqueta para colocar, e tem um frasco, os frascos que a gente usa para doação. Os frascos são esterilizados na maternidade e distribuídos para as mães, né? O mesmo frasco que elas podem usar em casa. É simplesmente um frasco tipo maionese, tipo café solúvel, uma tampa. Nós pedimos uma tampa de plástico para isso, né? Essa tampa a gente compra no mercado, mas as mães normalmente não dispõem disso. Quando ela não dispõe disso, a gente orienta que ela está na orientação da nossa cartilha, como ela esteriliza o material, tá? Que ela vai lavar, tirar todas as colas e todas as marcas do vidro, vai ferver por 15 minutos esse vidro com a tampa, né? E quando ela não dispõe de uma tampa plástica, isso aqui, a maior parte dos vidros é em tampas de metal, a gente orienta que ela coloque um filme de PVC em cima e feche com a tampa de metal para não contaminar o leite. E quando nós levamos os frascos, eles estão adequados para ela. Ela vai guardar, vai colher o leite, vai guardar o leite no frasco, etiquetar, isso aqui vai para o freezer ou congelador. Deve ficar sempre congelado. E ela pode colocar as ordenhas subsequentes dentro desse frasco. Doutor Moisés, eu destaquei aqui na abertura que o leite materno contém proteínas, vitaminas, gorduras, água, enfim, todas as substâncias necessárias para proteger o bebê, favorecer o desenvolvimento físico, emocional, por conta da ligação com a mãe e tudo. É quase que uma vacina o leite materno? O leite materno é o primeiro alimento, é o primeiro agente imunológico que esse bebê recebe, vai ajudar a formar uma flora intestinal bacteriana favorável. É um alimento que nós chamamos de um alimento vivo. Ele muda do começo para o fim da mamada, do começo para o fim do dia e através dos dias para fornecer para aquele bebê tudo aquilo que ele precisa naquela fase de vida dele. Sim. Doutora Andréa, a situação no estado, qual é da questão dos bancos de leite, quais são os estoques? Não difere muito do Hospital Pedreira, não difere muito do Vila Nova Cachoeirinha. Todos passamos pelo mesmo problema, a escassez de leite, principalmente nessa fase do ano, onde tem férias, o pessoal vai viajar, tem criança em casa, a dinâmica familiar muda um pouco nesse período e acaba diminuindo. No estado de São Paulo, mais ou menos, nasce cerca de 80 mil crianças, né? Mais ou menos, se a nossa taxa de prematuridade estiver em torno de 12%, quase 35 mil crianças, né, prematuras no estado nasce. E a gente ainda tá muito abaixo de atender todo o prematuro do estado de São Paulo com o leite humano. A gente ainda não consegue 100% de atendimento. E como o doutor Agenor falou, o doutor Moisés falou muito bem, o melhor alimento para esse bebê é o leite da própria mãe. Naquele momento não tem o leite da própria mãe, a melhor opção para essa criança, para garantir o desenvolvimento dessa criança, é o leite da doadora. E ainda a gente está muito longe de conseguir 100% de atendimento para esses prematuros.
Vamos conversar agora com a pedagoga Simone de Carvalho. Ela está em Campinas, conversa com a gente pela internet. Ela é criadora do grupo Apoio Materno Solidário. Tudo bem, Simone? Eu queria que você contasse para a gente sobre a sua história, como é que surgiu essa ideia deste grupo de apoio às mães na internet. É um grupo dentro do Facebook, não é isso? Isso, já está no Facebook há 6 anos. Eu, na verdade, fui doadora do Leonor, do meu segundo filho. E aí, depois de passar por essa experiência como doadora, foi bem no começo que entrou o Facebook no Brasil, eu decidi criar, a princípio, uma rede de mães potencialmente doadoras para abastecer os bancos. Mas como a Andréia falou, veja que já são 6 anos, né, no ar e tentando passar, divulgar essa informação para todas as mães. Cresceu bastante a conscientização, eu acredito que sim, mas ainda há muito o que fazer. Por que você partiu para essa experiência, para essa iniciativa? Então, até a gente gravou um documentário lá no Leonor para trazer essa realidade para as mães dos prematuros. Então, quando eu recebi os relatórios e vi, né, quantos bebês foram salvos, porque eles são salvos mesmo, né? O leite materno salva vidas. Isso realmente te toca muito e te dá uma sensação de nobreza pelo seu ato, né? Então, eu, na verdade, gostaria que toda mãe fosse doadora, né? E a gente faz esse trabalho há muitos anos, tentando cada vez mais trazer conscientização, porque é muito triste sempre que você ouve que os estoques ainda são muito escassos, né? Então, é uma cultura que a gente está criando nesse país e que ainda há muito trabalho a ser feito. Bem, nós estamos falando de uma lei recém-aprovada, 16.284, deste ano, que institui a Semana Estadual de Doação do Leite Humano, é de autoria do deputado Elson Gasparini, do PSDB. Deputado, qual a ideia do legislador quando pensou esta Semana Estadual? Olha, eu estou emocionado em participar desse programa, ouvindo esses depoimentos tão importantes que demonstram claramente que nós podemos salvar as vidas de muitas crianças se houver um esclarecimento maior. Principalmente, eu acredito que através da Semana Estadual de Doação do Leite Humano, vai dar oportunidade de que muitas mães que hoje poderiam ser doadoras entendam a importância não só de alimentar as suas crianças, mas poder doar esse leite materno também. Nesta minha emoção, eu quero fazer justiça a quem me deu a ideia de apresentar esse projeto. Foi a enfermeira Anália Ribeiro Eck, cujo nome honra o Banco de Leite Humano da Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto. Ela é também membro da Comissão Estadual do Banco do Leite Humano e foi de quem eu recebi esta solicitação. E vai ser de grande importância. Nós já temos o Dia Mundial, que foi comemorado recentemente. E agora vamos ter, no estado de São Paulo, com a assinatura do governador deste projeto de lei, transformando em lei, nós vamos ter no estado de São Paulo uma semana estadual em que eu acredito, rádio, jornal, televisão, e é um apelo que eu faço, inclusive, que nas igrejas, os pastores, os sacerdotes, nas escolas, que os professores nas reuniões de pais e mestres aproveitem a Semana Estadual de Doação do Leite Humano e façam a maior divulgação possível da importância deste ato, né? Aliás, em Ribeirão Preto há um movimento muito grande nesse sentido e ainda recentemente a Unimed de Ribeirão Preto, ela participou ativamente da Semana Mundial de Alimentação Materna, fazendo uma série de palestras, afinal, orientando as pessoas, porque veja que tristeza, uma mãe que além de alimentar a sua criança, pode salvar a vida de outra criança e desperdiça esse dinheiro, não busca um banco de leite materno.
Então, através da orientação, eu acredito nessa Semana Estadual de Doação do Leite Humano, nós vamos ter, sem dúvida alguma, um aumento muito maior das doações e que esse aumento vai, sem dúvida alguma, diminuir o número de episódios de doenças, né, como diarreia. O leite humano encurta o período de doenças quando ela ocorre, diminui risco de desidratação e outras coisas também. Então, mas é preciso esclarecer. Muita gente nem tem ideia do que seja esse banco de leite, né? Doutor Moisés, os bebês estão desmamando muito antes do que deveriam? A gente tem uma recomendação da Organização Mundial de Saúde de aleitamento materno desde a sala de parto, exclusivo em livre demanda, até o 6º mês, estendido até 2 anos ou mais. A nossa realidade aqui no Brasil, assim como a realidade mundial, é muito aquém dessa expectativa. Saiu um estudo recente publicado numa revista do Lancet, onde o professor Vitória, aqui de Pelotas, fez uma estatística e em 2006 a gente tinha uma média de 40% de aleitamento materno exclusivo. Essa é uma estatística, a gente tem uma de 2012 que nas capitais, no DataSUS, nas capitais brasileiras, a média de aleitamento materno exclusivo no 6º mês era de 9%. Muito disso vem realmente por conta de desinformação e falta de apoio e acolhimento dessa mãe. Então, os pré-natais deveriam ser mais informativos a respeito da importância do aleitamento materno, as maternidades deveriam ser mais estimuladoras, com equipes que pudessem favorecer e orientar essas mães nas suas dificuldades. O próprio pediatra deveria ter mais atuação mais firme a respeito da informação e do estímulo para essa mãe que pode querer amamentar. Quando isso não acontece, quando chega por volta do 15º dia, essa mãe, sem o apoio da sociedade, sem o apoio da família, sem o apoio do pré-natal, da informação, é uma primeira grande taxa de desmame. No 3º mês de vida, quando ocorre aproximadamente por essa fase, o que se chama de crise transitória da lactação, e existe um pico de crescimento do bebê, a impressão que essa mãe tem é que esse leite já não está sendo suficiente. Então ela começa, também sem apoio, a ter a sensação de que o leite dela está pouco. E muitas delas, por falta de informação, acabam recorrendo ao apoio de mamadeiras e de outras formas de alimentação com fórmula infantil. Quando ela chega para trabalhar, e a licença maternidade no Brasil, de fato, ela é de 4 meses, existe uma lei onde nas empresas cidadãs você tem a troca por benefícios fiscais para licença maternidade de 6 meses e agora o aumento de 15 dias além na licença paternidade. Nessas empresas você tem esse apoio, em alguns órgãos governamentais você tem essa liberação, mas nas pequenas empresas e na maioria da população a gente não tem essa situação. Então aos 4 meses normalmente essa mãe tem que voltar ao trabalho. Se essa mãe recebesse orientação adequada de aleitamento materno, o brasileiro aqui é um povo altamente solidário. Tem enchente em locais que a gente não conhece, a gente doa água e alimentos. Na época do inverno, a gente doa cobertores e roupa nossas para pessoas que a gente não conhece. Se essa mãe fosse orientada desde o início na doação de leite, quando chega por volta dessa época dela voltar ao trabalho, 15 dias antes, os próprios bancos de leite orientam, olha, a partir daqui você já não doa mais para a gente, você começa a armazenar, porque por 15 dias esse leite pode ficar congelado, para oferecer para o seu filho quando você voltar ao trabalho. Amamenta antes de sair ao trabalho, amamenta depois que voltar do trabalho e aos finais de semana, e o leite que ela tirou, ela passa a ter oferecido para o próprio filho. E isso levaria o desmame para muito mais tarde. A Simone é uma apoiadora incondicional do aleitamento materno, tem grupos com ela de mães de gemelares que amamentam exclusivo até o 6º mês e até 1 ano, 2 anos, mantendo ainda o aleitamento materno. As redes sociais fazem muito esse papel que, infelizmente, não é suprido adequadamente pelos profissionais de saúde, como é o que a gente esperaria que fosse. Então, vou perguntar para a Simone. Simone, como é que você leva adiante esse trabalho
que o doutor Moisés destacou aqui, e de falar da importância do aleitamento. Como é que é isso? Então, na verdade, essa rede solidária de mães, ela se sustenta. Então, aquela mãe que teve uma dificuldade no início da lactação, ela superou a dificuldade, ela permanece no grupo e ela acaba apoiando e ajudando outra mãe que chega com a mesma dificuldade. Então, a gente sempre fala que é um trabalho de formiguinha, porque essa coisa da solidariedade das pessoas, da empatia, de ver o outro passando pela mesma coisa, eu acho que é o grande ganho das redes sociais. Então, o MS hoje tem mais de 50 mil mães que estão ali cadastradas, mas já passaram mais de 1 milhão de mães. Então, essa sementinha que essa mãe brota hoje, que eu brotei hoje, que ontem, né? Ela já acaba sendo germinada pelas mães. Uma vai passando a informação para a outra. Isso é bem bacana. Aqui na TV Assembleia SP, você acompanha o programa Agora é Lei. Estamos falando da lei de autoria do deputado Welson Gasparini, do PSDB, que institui a Semana Estadual de Doação do Leite Humano. Nós vamos agora fazer um intervalo, nós voltamos em seguida. Até já. De volta com o programa Agora é Lei, aqui na TV Assembleia SP, falando hoje sobre a lei de autoria do deputado Welson Gasparini, do PSDB, que institui a Semana Estadual de Doação do Leite Humano. Doutor André, nós temos no Brasil a Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano, que é referência, inclusive, internacionalmente. Isso. O estado de São Paulo, ele tem a maior rede estadual do país. Nós contamos com 56 bancos de leite atuando no estado e cerca de 16 na cidade de São Paulo. Mas quando a gente pensa, nossa, 56 bancos de leite, quanto banco de leite, né? Mas isso ainda é pouco, porque o ideal seria que todo leito de unidade neonatal tivesse um banco de leite para atender às necessidades do prematuro. E, infelizmente, nós não conseguimos isso ainda. Existe um projeto dentro da rede brasileira de bancos de leite, dentro da rede estadual de bancos de leite, para aumentar a capilaridade desse atendimento, com a criação de postos de coleta. A gente até brincou, né, que todo banco de leite devia adotar um posto de coleta, porque o posto de coleta tem uma infraestrutura um pouco menor que o banco de leite, um pouco menos onerosa, e com isso conseguiríamos atender muito mais prematuros. Atendendo esses prematuros, levaríamos mais saúde para esses bebês, e não só para os bebês, para essa mãe também que está junto com esse bebê, para essa família, porque o banco de leite, ele não só processa e controla, faz o controle de qualidade desse leite a ser distribuído. 80% da função desse banco de leite é apoio ao aleitamento materno. Isso que o doutor Moisés falou muito bem. Essa mulher, ela precisa de apoio para manter o aleitamento materno. E o banco de leite é um porto seguro para essa mulher que deseja manter o aleitamento materno, para essa mãe de prematuro que precisa de ajuda na manutenção do aleitamento materno numa fase tão difícil da vida dela. Falta o banco de leite em muitos casos e falta, inclusive, em muitos hospitais, uma simples sala de ordenha para que a mãe possa fazer uma coleta de um leite para amamentar um bebê que está lá internado. Há casos também nesse sentido, não? Muito. Infelizmente, nós ainda encontramos muitos hospitais e muitas unidades neonatais que não tem nem o local para essa mulher fazer a ordenha desse leite e oferecer o leite cru para o seu próprio filho. Né? Há pouco tempo saiu na mídia, né? Mães empoderadas, graças a Simone, graças às outras mídias que está acontecendo hoje em dia, reclamando disso.
Isso é um direito dela, é direito da mãe ofertar o leite para o seu próprio filho, é direito daquele bebê, é direito daquele prematuro que está internado naquela unidade receber o leite da própria mãe. Então, os profissionais de saúde, a estrutura de saúde tem que proporcionar que isso aconteça. Doutora Gino, eu gostaria que o senhor falasse sobre outros fatores que levam ao desmame precoce. O doutor Moisés já citou alguns, considerando o que muitas mães às vezes dizem: olha, eu fiz um complemento do meu leite porque o meu filho chora muito, eu tenho certeza que ele tem fome e meu leite é fraco. Esse é um dos fatores. A mãe considera que o leite é fraco, o que não é necessariamente uma verdade. Existe leite fraco? Não, não existe leite fraco. O que às vezes acontece é um leite pouco. Por quê? Porque se ela diminuir as mamadas, a produção vai reduzir. Então, a gente teria que melhorar as mamadas, aumentar o estímulo da mama para aumentar a produção do leite, né? Então, toda mãe é capaz de produzir o volume que o bebê necessita. E a gente percebe, trabalhando em banco de leite, que muitas mães produzem muito mais do que o volume que o bebê necessita. Eu tenho mães doando até em termos de 300, 500 ml de leite por dia, que elas tiram fora a amamentação do seu bebê. Então, a produção quanto mais eu tirar leite, mais leite eu tenho. Se eu não tiro leite, eu não vou ter leite. Esta é a grande questão. E esta é uma grande questão que acontece com nossos bebês prematuros. As mães precisam se conscientizar que elas precisam aumentar o volume que elas tiram. Isso acontece desde o início, provavelmente desde o primeiro dia do nascimento do bebê prematuro. A mãe tem que começar a trabalhar a mama para a produção de leite. E o ideal delas, como uma mãe normal de um bebê de termo produz 300, 500, 600 ml por dia, elas têm essa capacidade também. Não é o volume que o bebê toma que elas vão tirar. Quanto mais elas tirar, mais leite elas vão ter e mais tempo elas vão manter o período de lactação delas. Então, isso é extremamente importante para quem trabalha com os prematuros. Eu tenho bebês com 28 semanas que vão mamar depois de 4, 6 semanas, que vão começar a mamar ou tomar o leite em volume adequado. E vai para o peito, às vezes, com 8 semanas depois. Então, esse período todo, a mãe tem que trabalhar a retirada de leite, né? Então, é extremamente importante que ela faça isso. E esse volume excedente, ela tira e deixa no banco de leite, que nós vamos pasteurizar esse leite e guardar para o futuro, para esses bebês e até para outros bebês que estão na mesma situação. Então, o volume tirado é importante, né? Não tem leite fraco. Leite fraco tem leite anterior, que tem uma quantidade de líquido maior, tem uma quantidade de proteína menor, tem uma quantidade de gordura menor. E o leite posterior, que tem uma quantidade de leite de proteína mantida, tem uma quantidade de gordura muito maior. Então, em termos calóricos, se você pensar em fraco, forte por calorias, o leite anterior tem uma densidade calórica menor que o posterior. Então, é importante que o bebê mame o leite anterior e mame o leite posterior, né, para poder manter o volume necessário para ele. Deputado Elson Gasparini, como é que a sua lei movimenta durante essa semana da doação do leite humano todas as partes envolvidas para que o processo ocorra? Olha, eu fico feliz porque, Mauro, só com esta apresentação que nós estamos tendo aqui, veja quanta argumentação bonita que certamente muitas mães estão passando a conhecer a importância da doação do leite, né? E eu penso, principalmente os pediatras, os médicos que atendem nesta fase as mães, eles deveriam e certamente vão ser mais observados no que diz respeito à importância deste assunto, né? E de orientar aquelas mães que estão sob os seus cuidados da importância de como alimentar a criança e não só isso, mas aproveitar o excedente do leite para outras crianças que não têm a mesma felicidade, né? E eu acredito, portanto, que a campanha educativa de esclarecimento e dedicando uma semana inteirinha a esse respeito
E se nós tivermos realmente com a intenção do governador do estado, e eu quero agradecer ao governador Geraldo Alckmin por ter promulgado esta lei, é porque haverá o engajamento do governo do estado de São Paulo durante esta semana com toda a sua estrutura para que, através da Secretaria da Saúde, de outras áreas, possa fazer uma divulgação muito grande da importância do leite para a criança, né, do leite humano. E eu acredito que neste programa da TV Assembleia nós já estamos conquistando muitas pessoas que passarão, a partir da audiência deste programa, a valorizar o leite materno, o leite humano. Doutor Moisés, será que existem mães que evitam a doação achando que se fizerem isso, esse leite vai acabar, digamos assim, não vai dar para o filho dela, ou até achar que o leite não deve ser doado porque o leite é para o filho dela e que não serve para outra criança? Olha, talvez isso fosse uma ideia já há algum tempo. Com o advento das redes sociais, da mídia, essa informação já não é a mais habitual. A gente pode não ter dinheiro em todas as casas, mas internet todo mundo tem hoje em dia. E só para fazer um adendo que eu acho interessante, para a gente ter uma ideia de volume, no estômago de um bebê recém-nascido normal, de termo, cabe em cada mamada, em média, 5 ml. É isso que ele mama. Um prematuro chega a mamar 1 ml por mamada. Se eu dou 100 ml de leite, eu estou alimentando 100 mamadas. Então as pessoas têm a noção de que não, eu vou dar 500 ml. Se doar 50, são 50 mamadas de prematuros de primeiro, segundo, terceiro dia de vida. E se para o filho da gente leite materno é alimento, para esses bebês prematuros, leite materno é vida. Vai além disso. Então, a conscientização, eu acredito que hoje, através das redes sociais, dos trabalhos como faz a Simone, outros grupos que estão adeptos a essa ação nas redes sociais, na mídia, a gente tem hoje nas mães um fator bastante importante de empoderamento, de acolhimento e suprindo muitas vezes locais, por exemplo, no resto do país, onde uma criança que vai buscar uma unidade básica de saúde não é atendida por pediatra. Tem locais onde o pediatra passa uma vez por mês. Quem atende normalmente é um clínico ou é a enfermeira. Quer dizer, essa criança pode ser bem orientada pela enfermeira, um clínico, um médico de família podem ajudar, mas a falta do pediatra, que é o especialista nessas crianças, faz uma diferença brutal na informação. E as redes sociais suprem isso. Você está na TV Assembleia SP, estamos falando hoje aqui no programa Agora é Lei sobre a instituição da Semana Estadual de Doação do Leite Humano, lei de autoria do deputado Elson Gasparini, do PSDB. Nós vamos para mais um intervalo, voltamos em seguida com o nosso tema. Até já. De volta aqui na TV Assembleia SP com o programa Agora é Lei, falando hoje sobre a lei de autoria do deputado Elson Gasparini, do PSDB, que institui a Semana Estadual de Doação do Leite Humano. Eu vou voltar a conversar com a Simone de Carvalho, que é criadora do grupo Apoio Materno Solidário. Simone, o que é a Hora do Mamaço que vocês promovem? A Hora do Mamaço é um evento nacional de sensibilização do ato de amamentar. Então, a ideia principal é que todas as mães se reúnam em um local turístico da cidade para amamentar no mesmo horário e no mesmo local, né, em todo o Brasil. Esse ano nós tivemos 80 cidades participantes em todo o Brasil. Como é que vocês lidam com esses recentes episódios que a gente acompanhou de preconceito em relação a mães que fazem a amamentação em público?
A gente lida fazendo mamaço nesses locais que impediram. As mães são muito bem organizadas, até a outra lei, né, que foi aprovada, que pune, né, o estabelecimento que constrange a mãe. Então, as mulheres estão muito bem informadas, muito empoderadas e elas já não aceitam mais que a sociedade discrimine um ato que é totalmente natural, né? Na verdade, nem precisaria existir uma lei para isso, mas eu acho que até que a sociedade internalize isso como algo natural e apoie, eu acho que ela é necessária sim. Doutora Genor, qualquer mãe pode ser doadora de leite? Bom, toda mãe saudável pode ser doadora de leite. Não temos restrições a isso. O que é uma mãe saudável? Uma mãe saudável é uma que não tem doenças diagnosticadas, visíveis e que pudessem comprometer o bebê. Então, para isso, o que é solicitado? Normalmente ela está bem, o exame clínico é importante, ela traz para a gente alguns dados clínicos na nossa ficha de inscrição e nós colocamos algumas sorologias que a gente colhe da mãe. Então, que é obrigatórias. Aqui no estado de São Paulo, que é uma exceção em relação ao resto do Brasil, tem uma lei de 95 que obriga a gente a colher uma sorologia extensa dessas mães. Isso onera bastante o nosso processo. Mas todos os bancos estão seguindo a lei porque é obrigatório e temos que fazer. Então, a mãe, quando entra como doadora, a gente coloca a questão que nós precisamos colher a sorologia dela antes de começar. Colhida a sorologia, a mãe entra no rol de doadoras e nós processamos esse sangue e, dando o resultado que estaria problema, nós comunicamos à mãe, orientamos a mãe e ela necessariamente sai do nosso estoque de doadoras, né? Mas isso é raro, porque a maior parte das mães que procuram não tem problema algum. Ela já fez uma série de exames pré-natal que normalmente garante que ela está saudável. Doutor André, a partir dessa explicação, um leite doado, que esteja num banco de leite, ele é tão seguro quanto um sangue doado? Sim. Todo o processo, a gente trabalha com um pilar chamado segurança alimentar. Esse leite tem total aval, total controle de qualidade para ser oferecido a esse prematuro e só trazer benefícios para esse bebê, quanto à nutrição, quanto ao poder imunológico desse leite, quanto à redução de infecção para esse bebê que recebe esse leite, está exposto a vários intempéries ali de uma unidade neonatal, a própria prematuridade já deixa esse bebê mais suscetível à infecção, uso de nutrição parenteral, de catéter. E com isso, o uso desse leite vai minimizar esses agravos para esse prematuro e sempre pautado na segurança alimentar para ser ofertado para esse prematuro que está gravemente enfermo. E o banco de leite, ele não só oferece para os prematuros. Outras crianças enfermas também dentro ali da unidade neonatal, ele também é oferecido. É claro que existe, como a gente tem menos leite do que a gente precisa, existe uma normativa para você poder distribuir um leite. Inclusive, outro dia um vô ligou lá no banco de leite pedindo assim, eu quero leite para o meu neto. Eu quero chegar no dia que eu posso falar assim, pode vir buscar o leite para o seu neto que eu tenho aqui para oferecer. Mas neste momento só temos leite para os nossos prematuros. E olhe lá. Doutor Moisés, gostaria que o senhor falasse sobre o processo da produção de leite pela mãe e mais do que isso, a natureza materna, né? É fato, é verdade que o leite ele se adapta à necessidade da criança, por exemplo, se ela está doente, se ela está gripada, o leite vai produzir ali o que é necessário para a recuperação dessa criança? O leite, como eu estava falando, é um alimento vivo. Ele é o sangue branco. O que tem no sangue, tirando as hemácias, está lá no leite. Ele é o alimento próprio da espécie. A produção do leite ele é um fenômeno, se a gente for analisar cientificamente, psico-neuroendócrino. Então, o bebê encosta a língua no mamilo, estímulos nervosos levam para o cérebro, existe a produção de um hormônio que se chama prolactina, que fala, opa, vamos produzir leite. Esse leite
é produzido, a ocitocina ajuda, é um outro hormônio, ajuda a ejeção desse leite. Esse mesmo hormônio, por exemplo, contrai o útero. Então, uma mãe que está amamentando, quando ela começa a amamentar, ela sente o útero contrair, ela tem a volta mais adequada e mais rápida do seu útero para o tamanho normal. O leite materno, ele protege contra uma série imensa de doenças, tanto da criança quanto da mãe. Então, existem estudos mostrando uma menor incidência de câncer de mama em mães que amamentam. A diminuição do que hoje a gente tem como a maior epidemia do século de doenças crônicas, não transmissíveis, epidêmicas, que são obesidade infantil, dislipidemia com aumento de colesterol, triglicérides, hipertensão e diabetes, isso é prevenido pelo leite materno. É lógico que o leite materno é o primeiro passo fundamental para tudo isso. Não adianta nada assim que termina de dar o aleitamento materno, na época do desmame, entrar nos fast foods e comer fast food para o resto da vida. Você está estragando aquilo que começou muito bem. Então, é necessário que, junto com o aleitamento materno, haja uma introdução alimentar só a partir do 6º mês. Quando a gente fala em termos de prematuro, a gente pensa nisso em idade corrigida, então não é exatamente sempre nessa mesma faixa de idade. E a importância de que, com isso, você tenha uma criança que cresça com todo o seu potencial. Quais são as perdas, então, na substituição de um leite materno por um outro tipo de leite, uma vez que esse outro tipo de leite, conforme o senhor falou, não é um leite, entre aspas, vivo, é um leite porque ele não se adapta, então ele não é vivo, ele não vai se adaptar à necessidade. Isso, ele é um leite de vaca. Independente de ser fórmula, composto lácteo, leite integral, ele é um leite de vaca. Ele tem todas as condições apropriadas para o bezerro crescer muito. E para necessidades do bezerro ele é excelente. Ele é um substitutivo para quando a gente não tem condições. Até 1 ano de idade não se recomenda leite de vaca integral, a gente recomenda as fórmulas infantis, quando houver necessidade. Mas sempre é possível que a gente tenha a mãe... Olha, para você ter uma ideia, existe uma técnica que é orientada sempre nos bancos de leite, que é a técnica da relactação através de um processo que chama translactação. Mães adotivas voltam a amamentar. Imagina, ela é adotiva, ela não teve a gestação, não teve todo o processo hormonal, mas pelo fato de ela poder ser estimulada adequadamente, ela pode ser relactada e esse bebê pode amamentar. Perdas, ela pode ter um aumento de um outro quadro que a gente tem tido muito recentemente, que é a alergia à proteína do leite de vaca, estimulado às vezes por uma oferta dessa fórmula desde a própria maternidade. A gente precisa ter muito esse cuidado para que não aconteça, ou aconteça o mínimo possível. O aumento de microhemorragia intestinal por conta da inflamação provocada por essa fórmula, levando a quadros de anemia, deficiência de crescimento, desenvolvimento e mais adoecimento. Gente, o tempo do programa está acabando, vamos partir aqui para a conclusão de cada um, aproveitando sua palavra, já que o senhor está nesse momento, doutor, até 1 minuto. Até 1 minuto. O que a gente pode falar em 1 minuto? Amamente. A mensagem. A mensagem que é importante a conscientização. Se a gente puder conscientizar toda a sociedade, mães, que são as mais interessadas junto com seus bebês, os profissionais de saúde, a mídia, as redes sociais, o governo, o trabalho de um só, apesar de a gente fazer trabalho de formiguinha, a formiguinha ajuda, mas ela precisa de todo mundo colaborando com a formiguinha. Então, que todos possam compreender que, primeiro, aleitamento materno é natural, mas nem sempre é simples e nem sempre é fácil. É necessário apoio, é necessário um acolhimento, é necessária informação. Então, que essa informação passe dos profissionais de saúde com qualidade para que essa mãe possa se sentir empoderada e, junto com as outras mães, oferecerem aos seus bebês o que tem de melhor, que é o leite materno. Doutora Agenor, até 1 minuto. Bom, eu acho uma coisa importantíssima é o seguinte: quando alguém sugerir o desmame de um bebê, em qualquer idade do período de lactação, consulte um banco de leite para saber se a condição é reversível ou não, ou se é necessário esse desmame. É muito comum o uso de medicamentos e as pessoas, clínicos, odontólogos, tudo suspende o aleitamento materno por questões muito irrelevantes. É muito fácil suspender. Retornar ao aleitamento é muito difícil. Então, antes de desmamar, consulte um banco de leite.
Simone Carvalho, sua mensagem final em até 1 minuto. Bom, eu tenho 2 coisas para falar. Todo o Brasil, por favor, faça parte desse movimento, dessa lei. Eu espero que essa lei também seja autorizada em outros estados, então que tenha uma lei estadual em todo o Brasil, porque essa mãe precisa muito do banco de leite nos primeiros 3 meses da vida dela. Ela vai até o banco de leite. Então, quanto mais a sociedade souber da qualidade desse serviço, que ele é disponível e gratuito, automaticamente essas mães que chegam no banco vão ser doadoras. E aí a gente vai ter um estoque, como a doutora Andréia falou, excedente, e poder ajudar crianças que não são prematuras, mas que por outros N motivos precisam do leite humano. Doutora Andréia, palavra final. Banco de leite, eu quero que fique claro aqui, né, falando de doação de leite humano. Essa doação vai beneficiar tanto o bebê que está lá internado na unidade neonatal, vai beneficiar o filho da doadora que está em casa e vai beneficiar a doadora também. Porque essa mulher que tem esse excedente de leite, o que acontece? Ela vive com engurgitamento mamário, aquilo ali pode ficar com o peito empedrado, aquilo ali pode virar uma mastite, um abscesso mamário. Então ela precisa fazer ordenha seriada para manter a sua mama saudável e conseguir amamentar o seu bebê. Então isso é muito importante para a doadora, tá? Para o filho da doadora, quanto mais, é o que o doutor Agenor falou, o que o doutor Moisés falou, quanto mais ela tira, mais ela produz leite. E isso vai ajudar o quê? Na manutenção desse aleitamento materno. Nós sabemos que o benefício do aleitamento materno, ele é proporcional ao tempo de amamentação. Quanto mais essa criança for amamentada ao seio, mais ela vai colher os benefícios para a vida inteira desse aleitamento materno. E, sem sombra de dúvida, para esse prematuro, que esse prematuro receber esse leite dessa doadora vai fazer a diferença entre vida ou morte. Vai fazer a diferença entre sair saudável, né, um indivíduo que vai ter todas as suas potencialidades desenvolvidas para ser o quê? Um cidadão. Poder trabalhar, poder estudar e poder produzir tudo aquilo que ele veio para fazer nesse mundo. Deputado Elson Gasparini, autor da lei, o senhor conclui. Agradecer a todos os esclarecimentos que foram dados aqui, esclarecimentos muito oportunos, e isto mostra o quanto é importante focalizar este assunto que vai, inclusive, eu tenho a certeza, salvar algumas crianças. Muito obrigado a você também, Mauro, e à TV Assembleia por esta oportunidade de divulgar esta lei, que agora é lei, instituindo a Semana Estadual de Doação do Leite Humano. Muito obrigado. Nós que agradecemos a presença de todos aqui nesse programa Agora é Lei. A você de casa também que acompanhou o nosso tema. Tchau, obrigado, até o próximo programa.